Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta, por aqui Marcos Xavier, e vamos para mais uma aula onde apresentaremos como criar uma planilha de prazos e vencimentos no Excel. E é claro, uma planilha com mecanismos interativos, com recursos visuais, utilizando aí a formatação condicional. Ele vai ser dividido em duas partes, e nesta primeira parte vamos simular aqui a identificação de contratos que estão com prazo vencido. Nós encontramos nessa estrutura previamente montada, o número dos contratos, simulamos aqui o contrato 1, o contrato 2, o representante, responsável por esse contrato, o cliente, que está envolvido nessa transação e a data de início deste contrato, tá certo? Para a nossa simulação, vamos começar efetuando a seguinte manobra. Vamos simular que os contratos, para poder identificar se o contrato está vencido ou não, vamos estipular um prazo limite. É claro que isso aqui é apenas uma simulação. E nesse nosso caso aqui, vamos simular que os contratos eles têm um prazo de vencimento de 1 ano. Então, para isso, vamos colocar o sinal de igual, a data de início do primeiro contrato, mais 365, que são 1 ano, 365 dias. Vamos pressionar Enter, tá? E é claro, vamos arrastar para baixo aqui. Então, nesta simulação, lembrando que algo que é comum no Excel, quando você efetua cálculos envolvendo datas, se ele retornar números, é porque aqui eu já fiz a minha preparação prévia e ele já está formatado, mas é comum ele retornar números. Caso isso aconteça, você vem aqui em cima na guia página inicial e você vai escolher data abreviada, tá? Então, caso seu, provavelmente o seu vai acontecer isso. Ao invés de data, ele vai retornar números. E aí você faz essa mudança. Altera de número para data abreviada. E agora na sequência vamos fazer um tratamento nestas colunas aqui, de forma que ele só exiba as datas caso tenha algum contrato registrado. Porque, é claro, você vai fazer essa preparação para a coluna inteira. Então, existem momentos que você ainda não tem o contrato registrado. E na hora que você registrar, essa manobra ela tem que ser feita automaticamente. Por exemplo, se eu vier aqui e deletar alguns contratos, vou deletar aqui, olha lá, a fórmula, ele vai exibir uma data, e é claro que uma data totalmente estranha, que é a primeira data de referência do Excel, que é 30/12/1900. É porque não tem nenhuma data aqui para ele poder fazer essa comparação. Então, para isso, vamos utilizar a nossa função C, que ele só vai exibir essa data caso a coluna de início tenha algum preenchimento. Se essa coluna de início estiver vazia, ele vai deixar a coluna de término também vazia. Então, para isso, acionamos a primeira data. Vamos abrir aqui pressionando F2. No começo aqui, depois do sinal de igual, vamos acionar a função C, que vai verificar se esse registro ele está vazio, se essa célula está vazia ou não. Então, se esta célula for igual a vazio, ponto e vírgula, deixe vazio. Caso contrário, ponto e vírgula, executa o cálculo que foi previamente configurado. Então é só fazer essa manobra, fecha o parênteses aqui no finalzinho para evitar aquelas mensagens de erro e aí você pressiona Enter. Vamos arrastar para baixo até o final e fazer o teste. Eu só arrastei. Se eu não tiver, por exemplo, essas datas, ele vai lá e deixa vazio. Com as datas preenchidas, ele vai lá e executa a operação, tá? Então fica com uma estética mais profissional a sua planilha. E para finalizar essa primeira demonstração, vamos calcular quantos dias faltam para vencer o contrato. Então, para isso, precisaremos utilizar esta célula aqui, que vai ser a nossa referência, baseado na data atual. Então, sempre na data atual, ele vai verificar se o contrato já está expirado ou não. Para isso, vamos utilizar a clássica função hoje. Função hoje, abrimos e fechamos parênteses. Essa função aqui, ela retorna sempre a data atual e ele atualiza automaticamente. Toda vez que você abrir a planilha, ele sempre atualiza sem que você tenha que fazer nenhuma manobra, tá? A atualização é feita automaticamente. Então, no nosso caso aqui, vamos colocar o sinal de igual, pegamos a data de término menos a data atual. Pressionamos Enter.
E veja que se o resultado retornar negativo, isso indica que o contrato já está vencido. E aí, é claro, vamos fazer um mecanismo de visualização logo na sequência, tá? É claro que vamos replicar esta operação para baixo, mas antes a gente tem que fazer o travamento nesta referência. Porque ao arrastar para baixo, se ele estiver solto, ele vai descer junto. Então, automaticamente, ele não vai executar o cálculo com precisão. Então, para eu indicar que esta célula deve ser usada nas demais linhas, eu clico aqui no meio, ó. Clico no meio entre o C e o 9, C9, e pressiono F4, que é a tecla para efetuar o congelamento. Pressiono Enter e agora eu posso fazer o arraste para baixo. E tá lá. Então, onde eu tenho valores negativos, isso indica que o contrato já está vencido. Os valores positivos indicam ainda o prazo que eu tenho ainda até que os contratos terminem, tá legal? Para essa primeira parte, é isso que você deve praticar, tá? É claro que na sequência vamos criar mecanismos de visualização através de formatação condicional, tá? Mas isso é tema para a próxima aula. Por enquanto, pratique esta manobra, domine bem essas técnicas. É claro que aqui em cima temos os próximos vídeos que você vai seguir para continuar estudando este tema, tá? Por enquanto, obrigado pela atenção e até a próxima aula.